Hello, students. How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer duas coisas. Iremos corrigir a atividade da aula anterior e iremos fazer uma revisão geral do conteúdo, tá bom? Do conteúdo que nós estudamos nessa unidade. Então, vamos abrir a página primeiro, na primeira página da atividade, que foi a página 77. Na página 77, vocês escutaram a profissão que eu falei e circularam. Então, na letra A, eu falei bus driver. Na letra B, eu disse doctors. Letra C, lawyer. E letra D, bakers. E aí, vocês circularam corretamente? Se tiverem circulado, vamos para a próxima página. Se não tiverem, vocês podem dar uma pausa nesse vídeo para corrigir. Página 78. Na questão 7, vocês iriam completar com os pronomes he, she, it ou they. Letra A, nós temos a frase assim: Lucy is a mechanic. Se eu for substituir o Lucy, eu vou substituir por qual pronome? He, she, it ou they? She, porque ela é uma mulher, então nós vamos colocar she, que significa ela. Então a frase fica: She is a mechanic. Ela é uma mecânica. Letra B. Larry is a student. Então, nós podemos ver que o Larry é um garoto. Eu vou utilizar he, she, it ou they. He. Então, vamos colocar he is a student. Ele é um estudante. Letra C. Bill and Paul are friends. Bill and Paul são duas pessoas. Eu vou utilizar he, she, it ou they. They, que significa eles ou elas. Então fica they are friends. Eles são amigos. E por último, na letra D, the dog is black and white. Qual pronome eu utilizo para substituir the dog? No caso, é um animal. Qual é o que eu uso para animais? It. Então fica it is black and white. Ele é preto e branco. Página 79. Vocês viram aí que na questão 8, as frases estavam na forma afirmativa. Vocês iriam passar para a forma negativa contraída. Então, na letra A, que a frase diz He is a bus driver, você iria colocar He isn't a bus driver. Ele não é um motorista de ônibus. Letra B, They are teachers. Você respondeu They aren't teachers. Eles não são professores. Letra C, She is an engineer. Ela é uma engenheira. Aí você iria responder She isn't an engineer. Ela não é uma engenheira. Agora vamos começar a nossa revisão. Nós começamos essa unidade falando sobre os jobs, sobre as profissões. Então vamos relembrar quais foram as profissões que nós estudamos? Engineer, teacher, mechanic, dentist, mailman, police officer, baker. E finalizando as profissões, bus driver, lawyer, doctor. Muito bem, foram essas as profissões que nós estudamos, tá bom? Então vamos ver agora qual foi o segundo conteúdo da unidade. O segundo conteúdo foram os pronomes. Então nós vamos associar esses pronomes às pessoas. Então, por exemplo, nós temos aqui o nome Julie, é um nome feminino, ela. Então, eu vou logo colocar o pronome she. Mark é um garoto, ele. Então, eu vou utilizar he.
Cat é um animal, então eu vou utilizar it. Table é um objeto e eu também vou utilizar it. Mary and John são duas pessoas, são eles. Então nós iremos utilizar they. Tia, se fossem três pessoas, também they, tá bom? They é no plural, eles, elas, independente da quantidade de pessoas, tá bom? Olha aqui os exemplos, lembram deles? Nós vimos na aula anterior. Por exemplo, se eu tenho a frase Annie is a doctor, e eu vou pedir para você fazer essa frase substituindo o nome e colocando o pronome. Como você iria colocar? She, porque Annie é um nome feminino, então logo é ela. E ela, eu digo she. Então, Annie is a doctor fica she is a doctor. Paul is a student. Vamos substituir o Paul por he e a frase fica he is a student. Carol and Mark are dentists. Vamos substituir o Carol and Mark por they, eles. They are dentists. E por último, the dog is brown. O cachorro é marrom, fica. Eu vou substituir o dog por it. Então fica it is brown. Viu como é simples? É só prestar atenção na frase. Você vai substituir o quê? É um homem? É uma mulher? São várias pessoas? É um cachorro? É um outro animal? É um objeto? Então, assim você consegue saber qual é o pronome que você vai utilizar. E, por último, finalizando o nosso conteúdo, nós vimos o verbo to be na forma negativa, sem contração e também na forma contraída. Então, vamos lá. Vamos ler um na forma sem contração e um na forma contraída. I am not. I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Então, qual é a diferença mesmo da forma sem contração para a forma contraída? Isso você vai tirar uma letra e vai colocar o apóstrofe. A única diferente é o I am. No I am você vai tirar o A e colocar a apóstrofe. Nos outros você vai juntar tudo e tirar o O, tá bom? Bem simples. Agora vamos para os exemplos nas frases. Vamos colocar as frases na forma negativa sem contração. Então, as frases vão estar na forma afirmativa, você vai passar para a negativa sem contração. He is a teacher. He is not a teacher. She is a nurse. She is not a nurse. They are friends. They are not friends. Então, é assim que fica a frase na forma negativa, sem contração. Agora vamos ver as mesmas frases, só que na forma negativa contraída, com a contração. He is a teacher. He isn't a teacher. She is a nurse. She isn't a nurse. They are friends. They aren't friends. E aí, vocês acham complicado esse conteúdo? Ele é bem simples, é só você juntar e, no caso da negativa, você junta, negativa contraída, junta, tira o O e bota a apóstrofe. Se for na forma sem a contração, é só acrescentar o not depois do verbo, tá bom? Bem, vamos para a atividade complementar. Página 85, questão 3. Vocês irão numerar de acordo com as profissões que estão nessas imagens. Então, na letra 1, que profissão é essa?
Você vai olhar para a frase e vai procurar uma frase que se encaixe nessa imagem, assim como em todas as outras. Na questão 4, você vai responder com a forma negativa contraída. Por exemplo, na letra A nós temos assim: Is he a baker? Ele é um padeiro, esse cara da imagem? Não, ele não é. Então você vai colocar no, he isn't. Todos os pronomes, você vai utilizar os pronomes que já estão aí na frase, tá bom? E vai só colocar a forma negativa, he isn't. No caso, na letra B, are they mechanics? Elas são mecânicas? No, they aren't. E assim por diante. Página 122, questão 1, completar com as profissões em inglês aí na cruzadinha. E indo para as letras, para as alternativas, vocês vão ouvir agora quais são as profissões que eu vou falar e irão completar. Na letra A, mailman. Letra B, lawyer. Letra C, mechanic. Letra D, engineer. Letra E, doctor. Letra F, firefighter. E letra G, teacher e baker. Por último, nós temos a página 123. Temos algumas frases aí falando o nome da pessoa e a profissão. Então, de acordo com a profissão, você vai escrever cada frase para uma imagem, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem com alguma dúvida, tanto sobre o conteúdo em relação ao conteúdo ou atividade, me chamem, tá bom? Não fiquem com dúvidas. See you on the next class. Bye bye, students!